Liverpool derrotou o Manchester City e se tornou o favorito incontestável para a Copa da Premier League. Outra tragédia no campo de futebol. O jogo Fiorentina x-Inter foi paralisado por causa de uma grave lesão de Fialok. Vitória perfeita do Chelsea, a maior vitória do Manchester United nos últimos 3 anos, e Mohamed Salah, novamente falando sobre sua saída de Liverpool. Falamos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, isso é dose de futebol, o que significa que as 10 notícias mais quentes até agora já estão prontas para a sua visualização. Lembro que para nos vermos amanhã, hoje precisamos juntar 5.000 likes. Pessoalmente, eu definitivamente darei meu like, espero o mesmo de vocês. E claro, desejo a vocês um bom apetite e uma boa visualização. Nápoles lidera a Série A mais uma vez. Os companheiros de equipe venceram o Torino fora de casa por placar mínimo, abrindo 4 pontos de vantagem sobre a Atalanta. Mas os bergamascos têm um jogo em mãos. McTominay marcou o único gol do jogo, assistido por Hrvić Kvaratskhelia. Gruzin não irá negociar um novo contrato com o clube. Então, os fãs do Azzurri têm todo o direito de se preocupar. Além disso, vários grandes clubes europeus observam Vic. Por exemplo, o espanhol. Todo Fichais escreve que Barcelona e Real Madrid estão interessados em Kvaradona. Aparentemente, ambos os clubes se interessaram pelo jogador, principalmente por causa dessa conveniente oportunidade de transferência. Parece que Vicar deixará Nápoles como agente livre. Ou o clube será forçado a vendê-lo com um grande desconto. Tanto o Real quanto o Barça têm um flanco esquerdo muito forte. Em Madrid, estão prontos para jogar Mbappé, Vinícius, Rodrigo. Ibrahim Dias e Güler certamente também são capazes de substituir, se necessário. Em Barcelona também há uma excelente seleção. Rafinha, Fermín López, Ferran Torres, Pablo Torre, Pau Victor e Dani Olmo. Onde mais a equipe precisa de um ponta esquerda? Há uma sensação de que seria melhor ir para a Premier League ou Paris Saint-Germain do que para o Varadchela. Deixe o georgiano que sempre sonhou jogar na La Liga. Napoli já está procurando um substituto para seu líder. Segundo o jornal Napoli, eles monitoram a situação de Federico no Liverpool. O italiano raramente joga, o que o deixa insatisfeito. O jogador tem apenas 78 minutos pelo novo clube. Não foi por isso que ele trocou Turim por Liverpool. Simultaneamente, em Merseyside, também não estão muito satisfeitos por terem contratado Feda. O italiano tem um contrato sólido, do qual se esperava pelo menos alguma ajuda com as escaramuças. Feda não atinge a forma ideal devido a problemas musculares. Se Nápoles oferecer 30 milhões de euros por Vingueira, é improvável que Liverpool recuse. No final, o jogador chegou de graça. Após a venda, o clube terá um bom lucro. Talvez seja melhor vender Feda no inverno, em vez de esperar até que Chiesa se desenvolva. Claro. Pessoalmente, ainda acredito que o italiano pode ser útil para o clube devido ao calendário apertado. Paris Saint-Germain empatou com o azarão Nantes, apesar de ter uma vantagem colossal. Os proprietários tinham uma posse de bola enorme, muitos momentos e vantagens em todas as métricas. Mas não conseguiram marcar mais de um gol no Nantes. Luiz Henrique disse após o jogo que não sabe como explicar tal infortúnio. Mas se isso fosse apenas azar, seria uma crise psicológica em meio a resultados ruins na Liga dos Campeões e um estilo de jogo medíocre. Além disso, a equipe não tem um líder entre os atacantes. Não tem alguém que, com seu exemplo, acalme os parceiros e os faça não perder a concentração no momento decisivo. Um golpe menos severo e uma rotação mais precisa já são suficientes para superar o goleiro e o adversário. A força de Henrique também não ajuda a equipe. Ele não tem agressividade, então não tem como pressionar a psicologia do adversário. Em geral, uma falha não explica esse resultado. É uma combinação de fatores que levaram o Paris Saint-Germain ao que ele é agora. Há maneiras de superar a crise, mas sob o comando de Luiz Henrique, é improvável que o Paris Saint-Germain consiga colocá-las em prática. Em 1 ano e meio, ele não conseguiu inculcar uma filosofia vencedora na equipe e fortalecer mentalmente os jogadores. É improvável que isso aconteça no futuro. Para resolver o problema de forma rápida e correta, é preciso mudar o treinador e a administração trabalhar para aprimorar o time. Quanto ao novo treinador, nada mudou aqui. Os rumores sobre a nomeação de Zinedine Zidane seguem fortes, especialmente após o empate com o Nantes. O francês já recusou liderar o PSG repetidamente. No entanto, isso não perdeu a esperança. Zidane é o principal nome para substituir Henrique quando ele sair do Paris. Isso pode acontecer em breve, se ficar claro que não participará da festa de primavera da Eurocopa. Paris ainda tem chances, com 3 jogos de reserva contra Salzburgo, Manchester City e Stuttgart. Para chegar aos playoffs, os parisienses precisam marcar pelo menos 9 pontos. Estatisticamente, isso garante a participação deles nos playoffs.
Francamente, os parisienses precisam vencer 2 vezes. Mas eles estão tão despreparados para o jogo em uma arena internacional, eles estão tão perturbados pela rivalidade interna, que não há certeza nessas vitórias. Se Luiz Henrique falhar, a liderança rapidamente o colocará de lado. E no mesmo dia ligarão para Zinedine Zidane, informando que a vaga está disponível novamente. Eu espero por esse resultado. Primeiro, porque a queda do Passageiro na Liga dos Campeões é uma grande decepção. Em segundo lugar, porque quero ver Zidane trabalhando novamente. Ainda não conseguimos descobrir se ele é um gênio ou um charlatão. E assim ficamos sabendo o nome de mais um jogador de futebol que Robban Mari prendeu. Já havia rumores de que 7 jogadores do MIU não se adequavam ao técnico português. Agora apareceu o 8º, e seu nome é Marcus Rashford. De acordo com a fonte, a forma do atacante não impressionou o novo treinador da equipe. Eles estão prontos para se separar dele. Curiosamente, no início, Amorim planejava usar Rashford como o principal atacante. O português o escalou como titular, e ele marcou com apenas 1 minuto e meio de jogo. Mas depois de observar mais de perto seu trabalho nos treinos, Amorim mudou de ideia. Rashford logo perdeu a autoridade perante seus olhos, e agora raramente aparecerá em campo. Mas o que me confundiu, algo me perturbou, foi a notícia após a entrada de Rashford, como titular no jogo contra os irlandeses e seus 2 gols subsequentes. No entanto, não é difícil acreditar que sua carreira em Manchester está em questão. Talvez tenha sido apenas um lampejo momentâneo, e ele não jogará as partidas importantes. E sabe o que mudou tão drasticamente a atitude do português em relação a Rashford? A ausência ficou evidente aos olhos do inglês. Alguma metafísica. Para Mari, é importante que o jogador queira merecer seu lugar na escalação inicial e esteja faminto por vitória. E você não diria isso sobre o Marcos de hoje. Faz tempo que não se vê entusiasmo dele em campo. Agora, um treinador notou e reagiu a isso. Ele não terá mais um lugar garantido na equipe do MIU. O treinador principal focará no desenvolvimento do jovem Rasmus Højlund, que garantiu a vitória na estreia. A propósito, você prefere Højlund ou Højlund? Ambos parecem ser aceitáveis. O desejo do treinador de se livrar de Rashford divide a administração. Ele está cansado de manter um ativo valioso que não traz resultados. Mas ele pode ser vendido. No mercado, Rashford ainda é visto como um bom jogador. E por ele pode-se conseguir um bom dinheiro. Mas claro, sob certas condições e com um pouco de sorte. Segundo as últimas informações, os serviços do PSJ e clubes da Arábia Saudita estão em declínio. Os parisienses seguem buscando reforços para o ataque. Provavelmente já exploraram metade das opções no mercado europeu. Mesmo assim, não decidem quem arrastarão para seu pântano. Mas Rashford se tornará a cereja do bolo dessa bela equipe. Apenas imagine eles jogando com Dembélé. Isso é um sonho para qualquer treinador. Mas o inglês se encaixará naturalmente no futebol saudita. Lá, as velocidades são distintas, e não será preciso se esforçar ao máximo em todos os jogos. Em geral, embora Amar tenha confundido Rashford, ele tem opções para continuar sua carreira. Mas ainda precisa ser esclarecido se Rashford realmente precisa dessa continuação de carreira. Stamford Bridge enfrenta mudanças. O winger Mikhail Mudryk pode deixar o Chelsea já neste inverno. O ucraniano passa a maior parte do tempo em campo na Liga da Conferência, onde conseguiu 6 ações decisivas em apenas 4 jogos, o que atraiu a atenção de outros clubes. De acordo com fontes, o Chelsea está disposto a vender Mudryk por apenas 30 milhões de euros. Esse preço modesto é motivado pelo desejo do clube de reformular o elenco e se livrar dos jogadores excedentes. Contudo, é justamente isso que torna a transferência bastante atraente para outros times, principalmente da Premier League inglesa. Anteriormente, eu mencionei sobre o possível interesse de, mas a lista de pretendentes não termina aí. Agora, Aston Villa e West Ham United se juntaram à lista de interessados. No caso de, tudo parece lógico, o clube que chegou à Liga dos Campeões enfrentou o problema de não ter profundidade suficiente no elenco. Jogar em várias frentes ao mesmo tempo não é uma tarefa fácil, especialmente para equipes que não têm muita experiência em competições europeias. Apesar de uma performance digna, ainda falta estabilidade para o Villa. O Villarreal teve uma história parecida. Terminou no top 4 da La Liga, mas na temporada seguinte foi rebaixado, não aguentando a pressão. Aston Villa resiste, até o momento, mas para seguir lutando precisa de novos jogadores. Mudryk pode se tornar uma ótima opção para a rotação. Quanto ao West Ham, a situação também é clara. Os londrinos possivelmente se preparam para a eventual saída de Mohamed Kudus.
O jogador ganês está sendo cobiçado por grandes clubes. E parece que não conseguirão mantê-lo. O West Ham acredita que Modric pode substituir Kudus no time titular. Mas o interesse do Brighton é uma questão controversa. O elenco deste time está cheio de jogadores para a posição de winger. Gastar 30 milhões em mais um concorrente não parece a decisão mais lógica para eles. Mas talvez o treinador principal tenha um plano especial ainda desconhecido. Considerando a demanda pelo ucraniano, Mikhail Mudryk provavelmente não ficará no Chelsea. Resta apenas observar quem dos pretendentes dará o primeiro passo. Mohamed Salah continua a alegrar os fãs do Liverpool com seu jogo. Sua equipe pode lidar com adversários fortes. O egípcio, aparentemente, está vivendo uma segunda juventude. Sua estatística assusta. Mas há um detalhe. O contrato do jogador ainda não foi renovado. Já é dezembro e ainda não houve nenhuma proposta do clube. Tudo indica que ele deixará Anfield no final da temporada. O próprio jogador fala constantemente sobre isso. Mesmo após o jogo com o Man City, ele lembrou que ainda não tem um novo contrato em sua mesa. Para ser honesto, a situação com o contrato expirando está sempre na minha cabeça. No momento, este é o meu último jogo em casa contra o Manchester City pelo Liverpool. Então eu só queria aproveitar e mais uma vez destaquei Salah. Por isso, ele é um dos mais desejados no mercado de transferências. Os clubes o veem não só como um atacante de elite, mas também um grande ativo de marketing. E Salah aproveita a enorme popularidade entre os fãs árabes. Então, não é surpresa que tanto os grandes clubes europeus, quanto os de outras regiões, tenham voltado sua atenção para o egípcio. Entre os pretendentes estava o Inter Miami. O clube de David Beckham continua a surpreender com sua abordagem para as transferências, nem sempre positivamente, mas neste caso sim. Atenção de um público ainda maior. Para a equipe, isso é crucial, pois atrai a atenção de um público ainda maior. Para a equipe, isso é crucial, pois maior interesse significa maior lucro. Essa estratégia já funcionou com Messi e Suárez. Essas transferências não só trouxeram o campeonato, mas também a atenção necessária para o clube, e o dinheiro seguiu. Contudo, é improvável que o Inter Miami possa oferecer um salário astronômico a Salah. O clube provavelmente adotará com Messi a mesma estratégia de adicionar uma porcentagem dos lucros ao contrato. O argentino, por sinal, recebe do clube apenas 15 milhões. No entanto, sua renda quadruplica graças às porcentagens de transmissões televisivas e vendas de produtos. Ao mesmo tempo, o Salah tem outra opção, a Arábia Saudita. Esta liga está ativamente atraindo estrelas, pronta para oferecer uma quantia fantástica de dinheiro. Ademais, a proximidade do egípcio com a cultura regional pode ser um fator relevante. Há mais uma questão, a posição no campo. Salah joga na ala direita do ataque, mas é exatamente lá que Lionel Messi também joga. Como o Miami planeja juntar essas duas estrelas? Isso é um enigma. A Argentina poderia ter sido mais profunda, mas no recente jogo em Miami, ele jogou quase na zona defensiva, o que parecia ineficaz. Ele foi marcado por vários adversários, não o deixando respirar tranquilamente. Considerando todos os detalhes, é improvável que Salah se transfira para o Inter Miami. No entanto, qualquer notícia pode acontecer. O Liverpool claramente tem problemas sistemáticos. Qualquer coisa pode acontecer. O Liverpool claramente tem dificuldades sistemáticas com a renovação de contratos. Aparentemente, a direção do clube tem dificuldades em negociar com os jogadores. Isso gera cada vez mais questionamentos. Vamos descobrir o que está acontecendo. Começaremos com Mohamed Salah. O egípcio tem reclamado repetidamente que não foi contatado sobre um novo acordo. O tempo está acabando, mas a situação segue incerta. Além disso, há rumores de que Trent Alexander-Arnold pode se transferir para o Real Madrid neste inverno. Luis Dias também foi adicionado a esta lista, outro jogador-chave. O colombiano tem sido fundamental na equipe nesta temporada, quase sempre como titular. Sua qualidade é inquestionável. No entanto, apesar do sucesso em campo, as negociações sobre a qualidade do jogo. As negociações para a renovação do contrato com Dias estão em um impasse. Fontes afirmam que as partes não chegam a um acordo. O jogador ficou insatisfeito com a oferta do Liverpool, mas o clube não irá aumentá-la, levando a um impasse. Isso é preocupante, pois essas situações podem ser perigosas para os clubes, com base na experiência. Trent também está em cima do muro antes de se mudar para Madrid. Trent também está indeciso sobre se mudar para Madrid. Agora Dias pode se juntar a eles. Naturalmente, sua situação atraiu a atenção dos grandes clubes europeus. Paris Saint-Germain e Barcelona estão entre os pretendentes. Os catalães já demonstraram interesse no colombiano anteriormente. No verão, Arne Slot convenceu Dias a ficar, prometendo-lhe um papel importante em seus planos. Porém, o cenário mudou. O Barcelona segue monitorando o jogador de perto,
e o Paris Saint-Germain está disposto a entrar na briga. O Liverpool precisa urgentemente oferecer a Dias condições que atendam às suas expectativas. Caso contrário, o clube pode perder mais um jogador essencial. Os êxitos de Dias consolidaram sua posição no mercado de transferências. E se a questão do contrato não for resolvida em breve, os concorrentes não perderão a oportunidade. O Barcelona possivelmente necessita menos do colombiano após Rafinha, a estrela, se firmar. Mas o Paris Saint-Germain dificilmente recusará a chance de fortalecer sua linha de ataque com um ala tão talentoso. Além disso, ele tem recursos suficientes para satisfazer as demandas do Liverpool. E também para fazer uma oferta decente ao próprio jogador. O Chelsea derrotou o Aston Villa por 3-0. Uma vitória perfeita e merecida para os azuis. Foi uma partida muito boa e intensa, com a atuação impressionante de Enzo Moreschi. De fato, tudo isso ocorreu no contexto de um Aston Villa que vem enfrentando uma fase de declínio ultimamente. Nos últimos 8 jogos, o Birmingham acumulou 5 derrotas e 3 empates. Cole Palmer foi o melhor jogador da partida. Antes do jogo, seu amigo da Villa, halfback Morgan Rogers, disse que seu colega não vai desmoronar. Palmer respondeu que levaria o troféu de jogador da partida. Como tal, Cole fez um mais um e provocou o amigo nas redes sociais. O gol de Palmer é obrigatório assistir. Uma bela curva no canto superior esquerdo. Você encontrará a revisão em nosso canal de TV. Vamos para a partida entre Manchester United e Ruben Morima. O Manchester United goleou o Everton por 4-0. Esta é a maior vitória do MU na Premier League há muito tempo. A última vez que os Mancunians venceram o campeonato com uma diferença de 4 ou mais gols foi em agosto de 2019, quando Solskjaer era o treinador. E isso aconteceu principalmente graças ao terrível Ertan. 2 erros imperdoáveis devido à fraca pressão do United. Um corte extremamente estúpido em sua própria rede por Brandweita, apesar da postura defensiva. Se continuarem assim, podem ser eliminados. Eles estão na defensiva. Se continuarem assim, podem ser eliminados. O jogo do United continua caótico e desorganizado, o que é compreensível. A Marinha acabou de assumir o comando da equipe, e nem todas as suas ideias chegaram aos jogadores ainda. Ademais, Ruben engaja-se ativamente na rotação. Apenas 5 jogadores que participaram do jogo contra Budigli entraram em campo. Emil ainda está aprendendo a dominar o jogo. O time não mantém a posse de bola por muito tempo. Porém, possuem habilidade e técnica para realizar ataques rápidos e bem-sucedidos. Joshua Zirkzee foi um dos heróis principais da partida. O holandês estava muito bom. Destaco especialmente o seu passe de cabeça para o gol. E agora há rumores tão ativos de que a liderança está desapontada com ele e planeja vender. Quem sabe não devemos nos apressar e dar ao holandês a chance de se mostrar sob o comando de Amarima. Arne Slot já fez em seu primeiro jogo contra o Manchester City, o que Jürgen Klopp não conseguiu. Com o holandês, o Liverpool calou o City, sendo o único time em campo. Claro, o ponto aqui é que o City não está em boa forma agora. Isso provavelmente seria inviável em outro cenário. Vale mencionar que mesmo agora, os Citizens estão criando mais oportunidades que seus adversários, segundo as estatísticas da série de derrotas. Mas contra o Liverpool, o City não teve uma única oportunidade clara. Os ataques dos Citizens ao gol dos Reds foram raros. É curioso que o City tenha perdido a estabilidade recentemente, mesmo após um início de temporada animador e confiante. Porém, na partida contra o Liverpool, tudo mudou. A dominação dos escoceses na primeira meia hora parecia como se fossem equipes de diferentes divisões em campo. Os vermelhos marcaram um gol por tempo, mas poderiam ter feito mais. Sinceramente, vale a pena ignorar a equipe. Eles desperdiçaram momentos em uma partida tão importante. Mas após a vitória, não quero falar nada negativo sobre os vermelhos. O Liverpool foi superior ao City nos 2 tempos, apesar de suas atuações distintas. No primeiro tempo, pressionaram e dominaram. No segundo, jogaram tranquilamente no contra-ataque devido à vantagem no placar. Mohamed Salah marcou e deu uma assistência. E após o jogo, ele novamente insinuou uma provável saída. Mas já falamos sobre isso. Todo o Anfield cantou amigavelmente na manhã, "Vamos te demitir". Isso foi dedicado a Pep Guardiola. O treinador respondeu ao estilo Mourinho, mostrando 6 títulos da Premier League com os dedos. E depois reclamou dos torcedores vermelhos na entrevista pós-jogo. Por que isso não aconteceu na última temporada, quando o City ganhou a Premier League? Por que agora? Eu não esperava isso de Anfield. O Liverpool conseguiu uma vantagem colossal sobre os adversários, já são 9 pontos. E claro, o Merseyside é o favorito para o título. Vamos esperar que a equipe não perca o ritmo. A Série A ontem quase se tornou uma tragédia. O episódio aconteceu no confronto central do torneio entre Fiorentina e Inter. Eduardo Bove, da Fiorentina, caiu subitamente no gramado aos 17 minutos.
Ele desmaiou e teve convulsões. Denzel Dumfries foi o mais rápido a reagir. O holandês iniciou os primeiros socorros ao adversário. Os jogadores chamaram os médicos para o campo e o árbitro interrompeu a partida. Luca Ranieri, da Fiorentina, até empurrou agressivamente um membro da equipe médica, que estava demorando muito para chegar. Os jogadores de ambas as equipes e o árbitro, Daniel Doveri, estavam rezando e chorando no campo. Bove só deixou o campo na ambulância de emergências. O regulamento proíbe o carro de ir diretamente ao gramado, mas os jogadores exigiram que a ambulância ignorasse as regras, e Bove foi carregado até ela em uma maca. Eduardo agora está no Hospital Universitário de Cambridge, em condição estável. Os primeiros testes excluíram lesões graves no sistema nervoso central e no sistema cardiovascular. No futuro próximo, Bove aguarda uma investigação adicional para descobrir a causa exata do que aconteceu. De acordo com a mídia ANSA de Florença, Bove teve um ataque epiléptico que provocou uma parada cardíaca. O ataque provavelmente foi causado por uma colisão com Denzel Dumfries momentos antes. Bove levou um golpe na área do peito e do fígado. Depois disso, Bove trocou de camisa e reclamou de dor, dizendo que ainda estava inconsciente à noite. Vamos esperar que Eduardo ainda estava inconsciente esta noite. Esperamos que Eduardo tenha acordado hoje. O jogo Fiorentina x-Inter foi adiado por tempo indeterminado, sem nova data definida ainda. A Série A vetou entrevistas pós-jogo com jogadores nesta rodada. A carreira e até mesmo a vida de Boi estão em risco. Possivelmente, após o que aconteceu com o talentoso rapaz que José Mourinho chamou de extraordinário, inteligente e modesto, ele terá que pendurar as chuteiras. Mas vamos esperar pelas melhores notícias dos médicos. Uma verdadeira loucura ocorreu no final da Copa Libertadores. Zaruba Batatoga e Atlética Mineira se destacaram. Pouco antes do jogo, a polícia de Buenos Aires deteve o mascote do Atlético Mineiro, chamado Peturro Louco, por comportamento inadequado no mercado. Deve-se pensar que na prisão local, o rapaz vestido de galo foi muito bem recebido. Embora seja um assunto puramente da comunidade dos estados independentes, o próprio jogo começou com uma expulsão. O comentarista nem teve tempo de anunciar e o próprio jogo começou com uma expulsão. O comentarista nem teve tempo de anunciar ao rosto do oponente, ainda mais um pouco, e teria enviado o colega de equipe diretamente para o rosto do oponente. Mais um pouco e teria enviado o adversário para um nocaute profundo. Após isso, Botafogo parecia não ter chances de ganhar o troféu. Porém, a equipe persistiu e marcou 2 gols ainda na primeira etapa. E no segundo, heroicamente ficou no ônibus. Botafogo venceu por 3-1, conquistando sua primeira vitória na Libertadores. Já sabemos todos os times que participarão do Mundial de Clubes. O Botafogo conquistou a última vaga. A propósito, Lionel Messi jogará no torneio, mas infelizmente Cristiano Ronaldo não. Al Nassr é insuficiente. Mas Cristiano tem outro motivo para se orgulhar. Você já viu um clube dedicar um uniforme inteiro a um jogador ativo de outra equipe? Mas o Sporting fez um uniforme em homenagem a Cristiano e seu epteto. O novo uniforme também homenageia os jogadores portugueses que almejam repetir o êxito de Ronaldo. O Sporting abordou principalmente simbolicamente. Os fãs nos comentários pedem ao Sporting para ir além e fazer uma oferta simbólica. Nos comentários, fãs pedem ao Sporting para oferecer um contrato ao Cristiano Ronaldo. Na partida central da Liga 1, o Marseille enfrenta o Mônaco em casa. O Mônaco mereceu a vantagem no placar após um ótimo primeiro tempo. O Mônaco se destacou após a recuperação no meio de campo. Alexandre Golovin finalizou a jogada. Esta é a sua terceira ação decisiva da semana. Valeu a pena colocar o russo na ala esquerda do ataque, como ele começou a se destacar. Talvez ele deva jogar lá constantemente. E por hoje é tudo. Obrigado por assistir e se inscrever. Amigos, lembrem-se que temos nosso próprio programa na Rádio Chanson América. E não se esqueça que eu tenho um Instagram que agora estou usando ativamente. Lá, aliás, apareceu uma nova fotografia dos morros de Hollywood. Certifique-se de dar um like e deixar um comentário. Bem, eu vou deixar um comentário no seu perfil. Na minha visão, o negócio foi justo. Aqui é KirilCast. E essa foi a sua dose diária de futebol. Paz e prosperidade para seu lar, amigos.